Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna Macedo e estou com vocês nessa edição do Alesp em Pauta. Eu começo o programa de hoje te fazendo uma pergunta. Você tem varizes? Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque segundo um levantamento da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, esse problema afeta aproximadamente 38% da população adulta brasileira. Será que você faz parte desse grupo? E olha só, por ter causas desconhecidas, a condição ainda gera muitas dúvidas. Entre elas, ficar muito tempo de pé ou muito tempo sentado, será que causa varizes? E o salto alto aumenta a possibilidade de surgimento delas? Será que é uma questão genética? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio a doutora Carol Mardegan, que é médica cirurgiã vascular. Muito obrigada pela participação, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E também o doutor Eduardo Toledo de Aguiar, angiologista e cirurgião vascular. Obrigada pela participação, doutor. Eu que agradeço o convite. Prazer estar com vocês. E em ambiente virtual eu recebo o doutor João Sarragoff, especialista em cirurgia vascular. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Bruna. Obrigado pelo convite. Felicito também os companheiros que estão aí no estúdio. Vamos começar o nosso bate-papo? Vamos. Aqui eu tenho um ritual. Eu sempre gosto de começar pelo começo, pelo início. Então a primeira pergunta que eu faço é: o que são as varizes? Doutora Carol, pode ser com a senhora a primeira. Vamos começar. Bom, as varizes é um tema muito falado porque é muito comum e é importante que as pessoas saibam o que é. Começar exatamente pelo começo. O que significa varizes? Varizes, então, a gente denomina varizes aquela veia que ela era uma veia sadia e que, por algum motivo, ela começou a ficar dilatada e tortuosa. Então, uma veia que já não funciona como deveria. Então, ela começa aí a ter alterações e daí a gente trata isso como varizes. Mas por que isso acontece, doutor? Tem alguma causa? Por que as varizes surgem? Esta seria a pergunta de $1 milhão. Se a gente soubesse... Estou querendo saber demais, né? Não, existe uma condição genética, uma predisposição, geralmente, nas pessoas, né? E existem vários fatores desencadeantes. Esse aqui é o negócio. À medida que a gente vai vivendo, vão aparecendo as varizes. O maior risco de ter varizes é ver muito. É. Esse é o grande problema. Outra coisa é que, será que é um desgaste do material? Será que existe algum componente inflamatório? Será que existe, sei lá o quê? Vários fatores influenciam. Existe muita pesquisa em cima disso e ainda não está nada determinado. E existem vários tipos de varizes, doutor João? Existem as varizes que a gente está, na verdade, falando aqui, que são as varizes dos membros inferiores, mas existem outras varizes, como varizes esofágicas, varizes do fundo gástrico, a varicocele, que é varizes na bolsa escrotal, né? E as hemorroidas, que também são varizes. Olha, essa informação eu não tinha, essa é nova para mim. Quem quer falar mais, me conta mais sobre esse assunto? Doutor Eduardo, vamos lá. Vamos lá, não. Isso é verdade. Não, só uma coisa assim histórica que eu acho que é uma coisa engraçada para as pessoas, facilita as pessoas entenderem. O termo varizes diz que é muito antigo, né? E o significado é cobras, sabe? É de como se fossem cobras enroladas. Então você vê aquela saliência na pele, né? Significado... seria como uma cobra mesmo, um animal cobra. Que se enrola e que é visível. Então isso há milênios, desde que o homem ficou em pé, é que ele tem varizes. É uma coisa que existe no homem praticamente. Você não vê nos outros animais. Mas qual que é a diferença dessas varizes, de um e outro, esses vários tipos que o doutor... Ah, não, aí é que está. Como disse o doutor, quer dizer, veias dilatadas podem ocorrer, no fundo, em qualquer lugar. Né? Uhum. Mas o que é comum é isso que o meu amigo João Sarragoff, prazer estar contigo aqui, falou, que é das varizes das pernas ou membros inferiores, mais comum. As hemorroidas, muito comum. Frequentemente elas estão associadas. Varizes esofágicas, você já deve ter ouvido falar disso. Os cirróticos, por exemplo, que não, quem gosta muito da bebida alcoólica geralmente exagera, pode evoluir com um dano hepático
E isso dá uma certa dificuldade de circulação pelas veias do fígado e que elas começam a se dilatar no aparelho digestivo, principalmente no esôfago. Olha só. Pode ter sangramento pelo esôfago, a hemorroida pode provocar sangramento nos homens. Existe a varicocele, que é um problema às vezes urológico, e existe agora uma coisa muito falada, né? Que são as varizes pélvicas nas mulheres, que é uma causa de dor abdominal. Então essas mulheres que têm muita cólica, conta aí. Você deve falar melhor com mais propriedade que eu, provavelmente. Vamos lá. É um termo que surgiu há pouco tempo e vem sendo muito estudado, que são as varizes que se encontram na pelve, na cavidade abdominal. E as mulheres sentem muita, principalmente no período pré-menstrual, é um período que a mulher sente um pouco mais de dor, de cólica, pode ter um sangramento mais intenso, porque tem um processo inflamatório ali na pelve maior nesse período. São visíveis? Não, né? Não são Olha visíveis. Só. Então, isso é muito confundido o diagnóstico com endometriose, com adenomiose. Então, foi o que me veio à cabeça imediatamente. São mulheres que vêm tentando fazer um diagnóstico e muitas vezes não consegue fazer um diagnóstico. Então, agora a gente tem essa linha aí das varizes pélvicas que tem tratamento e que melhora a qualidade de vida das mulheres. Então vamos falar a respeito desse diagnóstico. Como é que ele é feito? Como é que vocês conseguem diferenciar, identificar essas varizes pélvicas, por exemplo, diferenciar de um mioma? Acho que a dor deve ser um pouco parecida ali na região, talvez dê para confundir mesmo, né? Sim. Tem alguns sinais. A paciente, quando começa a ter dor nesse período pré-menstrual, a primeira coisa que ela faz é procurar um ginecologista, né? Então, o ginecologista, ele vai ser capaz de identificar uma endometriose, um mioma, que também é causa de dor. E quando isso é descartado, a gente entra na jogada, né, doutor? Por aí. A gente entra na jogada porque as varizes pélvicas podem ser um diagnóstico diferencial aí. Um exame que pode facilitar o diagnóstico é a ultrassonografia. A ultrassonografia você pode fazer a ultrassonografia transabdominal e a transvaginal. A transvaginal é mais precisa, você vê as cobrinhas lá dentro. E o diagnóstico de todos os tipos de varizes acontecem da mesma forma, doutor João? Ou são exames diferentes para identificar esses vários tipos? Então, as varizes essenciais dos membros inferiores, né? Elas têm, obviamente, que um componente da história e do exame físico muito importante. Então, aquela paciente ou aquele paciente que reclama de dor, tipo peso, cansaço, queimação nas pernas, né? Às vezes em forma que tem um inchaço, normalmente no período vespertino, após um longo dia de trabalho, e que fique muito tempo em pé, principalmente, isso é um chamativo para que a gente suspeite de ter varizes. Obviamente que o exame físico, né, muitas vezes o próprio paciente conta para a gente que consegue visualizar alguns vasos, alguns vasinhos, algumas veias mais grossas, e a gente consegue identificar no exame físico uma boa ectoscopia, um bom exame físico consegue identificar e fazer o diagnóstico das varizes. Do ponto de vista de exame complementar, a gente tem o Echocolor Doppler, que é um exame que consegue também tanto diagnosticar como estratificar e classificar as varizes, ajudando, inclusive, na terapêutica cirúrgica, no tratamento. Deixa eu ver se eu entendi o senhor. Então, pelo que o senhor está me dizendo, existem varizes que não necessariamente são visíveis. Eu posso ter varizes, sentir dor e não necessariamente vê-las ali na região da minha perna, por exemplo. É isso? Às vezes o paciente pode ter até essa dificuldade de sentir, mas o cirurgião vascular, o angiologista, ele está apto para fazer esse diagnóstico no exame físico, mas ele pode necessitar do auxílio de um exame complementar, né, para poder identificar, por exemplo, um refluxo numa veia safena que possa ser necessário o tratamento dela. Especialmente naqueles pacientes
mais gordinhos, mais obesos. Então é possível eu não ver as varizes e não senti-las também? Não é que você não veja. Praticamente, como disse o Dr. Sagoff, você vê. Geralmente, você olha e vê. E uma pessoa com mais experiência vê quando ela é diferente. As veias, às vezes, por exemplo, um esportista, você já viu que tem aquelas veias saltadas e visíveis, tudo mais. né? Veja que elas são retilíneas, uniformemente, né? Então elas são normais. Às vezes são veionas, assim, fisiculturistas principalmente. Agora, o que acontece quando a veia varicosa? Ela faz uma curvinha, a história das serpentes, ela fica serpenteando pela perna ou tal. Então, agora, às vezes, nas pessoas, como ele citou, os obesos, né? Na região da coxa, você não consegue identificar, às vezes, a veia, você identifica bem do joelho para baixo. Para cima, às vezes, é difícil. E aí o recurso do ecodoppler é fantástico, porque você faz um verdadeiro mapa, né? É um ultrassom, né? Você vai desenhando as veias e vendo onde está doente, onde ela está retilínea, certinha, com calibre normal, onde ela está dilatada, toda tortuosa. Como disse a doutora há pouco, com refluxo, quer dizer, o sangue deve ir sempre para cima, mas nessas veias ele volta. Entendeu? Tem pessoas que têm mais possibilidade de ter varizes do que outras? No caso de homem e mulher, por exemplo, as mulheres têm mais do que os homens? Pessoas obesas têm mais chances ou não? O que a senhora pode falar para mim nesse sentido? Pelas estatísticas, a gente vê que as mulheres têm uma maior incidência de varizes, mas como o doutor falou, ainda não se sabe a causa exata, não existe uma causa única. A gente sabe que existe uma predisposição genética, então quando a gente vê pais e mães com varizes, a chance desse filho ter varizes ela é maior, tá? E existem causas no seu dia a dia, causas externas que vão favorecer o surgimento dessas varizes. Como, por exemplo, pacientes que ficam muito tempo em pé durante o dia, pacientes obesos, né? Gestantes. No caso dos obesos é por conta do peso mesmo? Imagina que conforme cresce a circunferência abdominal, né, no obeso, o sangue ele tem que sair lá do pé e voltar até o coração. Então, quando ele encontra essa barreira aqui no abdômen, é uma dificuldade. Então, é uma chance aí de desenvolver varizes. Entendi. E eu acredito que essa questão de ficar ou não muito em pé ou muito tempo sentado também influencia? Só fazendo um parênteses aqui, poder ficar sentado também? Sentado também. Também. Dizem alguns influencia. até que é pior ficar sentado que em pé. Então a gente está perdido, né, doutor João? Ficar muito em pé, ficar muito sentado, o certo é encontrar o equilíbrio, é isso? Como os colegas falaram aí no estúdio, né, a questão da lei da gravidade. Se a gente considerar que o ponto zero, o ponto inicial, seja o coração, que fica aqui ao nível do tórax, você tem todo um trabalho a ser executado pelas veias dos membros inferiores para fazer esse retorno venoso, essa drenagem venosa até o coração. Então, sem dúvida nenhuma, você ficar muito tempo em pé, parado, no mesmo local, ou sentado com as pernas para baixo, você vai ter que vencer a lei da gravidade, vai ter uma dificuldade e vai estar predisposto mais às varizes mesmo. Certo. E o que o senhor diria para aquelas pessoas, por exemplo, que trabalham o dia inteiro sentado ou o dia inteiro em pé? O que o senhor diria também para as mulheres no que diz respeito ao salto alto? Eu não fiz essa pergunta ainda, mas ela influencia, imagino. O salto alto também pode influenciar nessa questão do aparecimento de varizes? O que as pessoas precisam fazer? Existe algo que a gente possa fazer para evitar isso? Quem fica muito tempo em pé, ou por questões do ofício, do trabalho, eu aconselho realmente a utilizar a meia elástica, né? Porque se realmente você tem a necessidade de ficar em pé muito tempo parado no mesmo local durante muitas horas, você tem a necessidade de ter um incremento no seu retorno venoso e que vai ser a compressão com a meia elástica. Com relação ao salto alto, existe um pouco de mito, né? Uma queixa muito comum nos nossos consultórios, ou mesmo numa conversa em qualquer lugar social, no dia a dia, você escutar a questão do salto alto. Mas o salto alto não tem comprovação de ter problema nenhum na gênese das varizes, tá?
talvez o salto alto possa ser relacionado mais à questão ortopédica, né? Encurtamento de tendão, né? Mas não a circulação em si. Isso me deu um certo alívio. Para nós Não, é isso que eu estava vendo. Você usa salto alto aí. Eu uso e bem todos os alto dias. aí, pelo jeito, né? É. Não, só para chamar a atenção para o público, eu acho que é muito interessante isso. Não estou fazendo crítica a isso, mas é o que disse o doutor. Você perde a mobilidade do tornozelo. Sabe, esse movimento de, sabe, mexer o pé assim, é muito importante, porque isto aqui, esta musculatura, é um coração. Então, só para comparar, para você ter uma ideia da potência disso. Sim, por favor, fica à O vontade. coração normal de uma pessoa não hipertensa, né, quando contrai, dá uma pressão de 120 milímetros de mercúrio. Quando a panturrilha contrai para jogar esse sangue para cima de volta ao coração, ela dá 190 a 200 numa contração violenta. Então imagina que você perca essa capacidade, que é o que acontece com o salto. Quer dizer, não é que o salto vai dar varizes, o salto pode prejudicar a sua perna e você ter mais sintomas. Talvez as pessoas tenham essa dúvida por conta da dor nas pernas, porque às vezes, quando você fica com o salto alto o dia inteiro, chega à noite e você está com dor. E aí talvez as pessoas possam imaginar que essa sensação de dor está relacionada com o surgimento de varizes. É mais ou menos nessa linha? É mais ou menos por isso. Como eles falaram, quando você usa o salto muito alto durante um longo período, a sua bomba da panturrilha, a bomba muscular, ela vai ficar prejudicada. Então, por isso que a gente, quando usa no fim do dia, chega em casa, o pé está inchado. A gente nota isso, que o pé fica um pouco mais inchado quando você usa um salto muito alto, porque aquela panturrilha ela não funcionou, o músculo não funcionou como deveria. Então, não que isso seja uma causa direta, mas pode ser uma causa indireta de surgimento de varizes. E se for um saltinho menor? Às vezes até é bom para quem tem problemas ortopédicos. Sabe aquele pé muito arqueado? Que a pessoa, se usar uma, como é que se chama mesmo? Rasteirinha. Rasteirinha. Acaba tendo dor no pé. Também tem Então, isso, se usar né? um saltinho pequeno, melhora. E melhora justamente a mobilização também. Desde que não ponha o pé muito em pé, né? Que daí perde a mobilização. Então, se tiver um saltinho pequeno, é bom porque a pessoa, se tiver já um problema ortopédico de pé, melhora. E melhora o retorno venoso também. Então, como tudo na vida, doutor João, é buscar o equilíbrio, né? Nem o dia inteiro em pé, nem o dia inteiro sentado, nem sempre salto muito alto, dá para dar uma variada. Parece que quanto mais a gente busca as respostas, a gente sempre cai nessa resposta, né? Isso. Sempre cai nessa questão do equilíbrio. Exatamente, o equilíbrio é tudo na vida, né? Então, se você fizer algum tipo de atividade física, mesmo que não seja uma atividade de alto impacto, ou um esporte de alto rendimento, mas você fizer alguma caminhada, um exercício tipo natação, hidroginástica, bicicleta, tudo isso ajuda você a se manter saudável e manter também a sua circulação saudável. Ele tocou num ponto interessante agora que eu fiquei na dúvida. Esporte, tem algum movimento, alguma modalidade que pode favorecer o aparecimento de varizes? Eu pensei aqui, veio na minha cabeça o CrossFit, por exemplo, que é um esporte de alto impacto. O que o senhor me diz, doutor Eduardo? Não, eu não acredito que o esporte seja prejudicial, a não ser eu faço uma exceção àqueles grandes fisiculturistas, sabe o pessoal que faz chamava o halterofilismo na minha época, aqui, com o cabelinho branco, mas hoje é a musculação, né? Então, mas esse pessoal que faz tremendos esforços, realmente acaba tendo hérnia, problema de varizes e outras coisas assim. Mas os esportes habituais, você faz na academia, o CrossFit, se movimenta muito a perna, você usa muito a perna, né? O impacto até pode gerar outros problemas de coluna, articulares e tal, mas uma pessoa bem treinada, ela vai muito bem, né? Então, pelo menos uma caminhada por dia, meia hora de caminhada por dia já alivia para chuchu. E se puder frequentar uma academia e realmente manter uma forma física e perder peso, né? Uma coisa que eu aqui sou roto falando esfarrapado, né? Mas, claro, porque eu também tenho o meu excesso de peso aqui, mas é a coisa mais difícil que eu acho. Por isso que eu estou falando nisso, né? Você quer moderar, a doutora aqui está elegante, toda bonitinha, você também. Mas o difícil é a gente
perder peso e manter um peso ideal, né? O esporte ajuda muito nisso. E essas são as duas grandes condições. Eu acho que hoje em dia a gente vive muito limitado em casa, muito fechado no trabalho e etc. Computador, celular o tempo todo? O tempo inteiro, né? Muito sentado, pouco movimento, perde musculatura. Então são fatores que vão levando no fim da vida, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a problemas sérios, não só das varizes. Mas uma série de outros problemas, né? Até de saúde mental. Você falou, por exemplo, da perna, não sei se foi você que falou, da perna ficar um pouquinho inchada no fim do dia, sim. né? O João também citou isso. Então, outro dia eu vi por acaso, participei de uma banca que era um estudo a respeito do uso da meia elástica intermitente. Algumas pessoas não suportam ficar o dia inteiro com a meia elástica. Então, teve um amigo meu, fez uma tese a respeito disso. Usar a meia elástica num período e fazer exercício com a meia elástica. Uma coisa muito interessante. Então, ele mediu a perna da funcionários de hospital. Legal. Né? Legal essa história. Bem interessante. Mediu a perna quando o camarada chegava ao hospital para o trabalho, de manhã cedo. E mediu no fim do dia. Então, no fim do dia, todo mundo tem alguns, não centímetros às vezes, mas alguns milímetros a mais, às vezes chega a 1 centímetro, 1,5 centímetros da perna inchada. Pessoas normais, sem nada. Daí ele pegou essas pessoas e botou na esteira. Então, chegava de manhã, meia hora de esteira, ao fim do dia, inchava menos. E alguns não inchavam. Agora, os que inchavam mais, por exemplo, que fizeram a esteira com uma meia elástica, reduziram muito esse inchaço de fim de dia. Então, essa sensação de cansaço de fim de dia, essa história, pode melhorar muito com o uso da meia elástica. Às vezes você não precisa ficar o dia inteiro. Se você fizer uma atividade física com a meia, você melhora a performance muscular e diminui a sensação de peso, cansaço, essa história do fim do dia. E talvez seja uma alternativa para aquela pessoa que trabalha o dia inteiro sentado, trabalha o dia inteiro em pé, chega em casa, de repente coloca um pouquinho a meia, dá uma aliviada. Dá uma aliviada. Não é coloca um pouquinho a meia quando chega em casa. Ou pode ir trabalhar. Trabalho com ela. O problema é aguentar o calor, hein, doutor João? Hã? O problema é aguentar esse calor que tem feito aí. 30, 35 graus de meia. Não quer usar meia. Principalmente no lá Rio na de terra Janeiro. dele. Às vezes é difícil. Eu admito isso, admito até para os meus pacientes. Mas a meia, na verdade, ela tem vários tipos de tecido hoje em dia e tem umas meias que são mais fresquinhas, é mais fácil de utilizar. E a questão do hábito, né, Bruna? Quando você já tem o hábito de colocar a meia, de utilizar a meia, você sente um conforto tão grande, né, especialmente no final do dia, que acaba a pessoa aderindo ao tratamento. Tem gente que só diz que não é muito estético, né? Para nós mulheres, a gente não gosta muito, mas sempre tem alternativas. Eu falo isso para os pacientes, sempre haverá uma calça mais larga que você consegue colocar e esconder. Para a academia, na atividade física, existem meias dedicadas, então meias coloridas, rosa para as mulheres. E que assim, hoje em dia a gente já vê isso né, mais comum ver isso na academia, nos parques. Então eu acho que é questão de hábito, das pessoas, né, começarem a utilizar. De costume, talvez, né? E já existe, sabe que isso é uma coisa gozada, né? Eu saía assim para congressos fora. Chegava lá e via as mesmas fabricantes de meias que há no Brasil, com meias todas coloridas, listadas. Eu via andando na rua moças com, sabe, na Europa, por exemplo, frio, sainha curta e uma meia que eu achei que eram meias de lã, não eram. Meia elástica. Eram meias elásticas. Então a meia mais grossinha e toda coloridinha, combinando com vestido, mas etc. essa conseguiu juntar o útil ao agradável. Ainda, Por isso as mulheres reclamam, mas agora já estão aparecendo meias coloridas, meias de um tecido muito mais delicado, sabe, com aparência de meias de festa. Claro que não se compara a essas meias ultra delicadas que vocês usam habitualmente, mas já dá uma aparência completamente diferente, de cores diferentes se adaptam à pele da pessoa. Então, já, sob esse ponto de vista da estética da coisa, já melhorou muito. E só tende a melhorar, né? Porque a moda fica cada vez, né, mais diferente aí, todas as pessoas podem se adaptar, enfim. Bom, a gente já falou um monte, hein? Já aprendi um monte, mas vou aprender ainda outro monte. Chegamos ao final do primeiro bloco. Eu quero pedir para que você continue com a gente, porque a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas voltamos já já.
Voltamos para um segundo bloco de mais informação e também entrevista. Eu estou recebendo aqui no estúdio o doutor Eduardo, a doutora Carol, estamos falando a respeito de um assunto importante e curioso, varizes. E o doutor João também está com a gente em ambiente virtual. Doutor João, queria te fazer uma pergunta. Todas as pessoas que eu conheço que têm varizes, sempre tiveram varizes. Assim, de repente as varizes apareceram. As varizes, elas aparecem realmente do nada ou elas dão sinais de que vão aparecer? Me fiz clara na pergunta? Porque às vezes pode ser só uma dor, né? Não necessariamente a gente vai ter certeza que trata-se ali de um aparecimento, de um surgimento de varizes. Tem como a gente se precaver? Tem algum momento em que algum sinal de alerta, digamos assim? Então, na verdade, dores nas pernas, como já até falado no primeiro bloco, pode ter uma série de causas, né? Então, pode ser um problema, uma tendinite, pode ser uma dor muscular, pode ser um problema osteoarticular, pode ser uma artrose, pode ser problema de coluna, que é muito comum também dessa queixa no dia a dia do consultório, né? Mas as varizes elas não vão surgir do nada de uma hora para outra. Obviamente que alguns sintomas de dor, ou mesmo de uma questão visual mais insatisfatória, mais estética do paciente, ele pode vir à tona e isso daí acabar levando essa pessoa a procurar o médico. Lá no consultório, a gente acaba, no exame físico, observando que existem já varizes estabelecidas e, então, você indica o melhor tipo de tratamento para essa pessoa. Vamos falar sobre isso agora, então. O doutor João deu a deixa. Quais são os tipos de tratamento para varizes? Nossa, nós falamos agora, né? A meia. Que é o uso da meia. É um. A meia é um. É um sintomático, digamos assim. Você põe a meia, você alivia os sintomas. Não que você vá sumir com as varizes, né? Mas alivia os sintomas. Tem como sumir com as varizes? Tem como sumir com as varizes, sim. Existem tratamentos para isso. Não, só para você ter uma ideia da coisa, existem medicamentos, que são chamados medicamentos venoativos. Tudo isso, você alivia sintomas, você melhora. Porque você imagina, 30% da população, calcula em Brasil, população adulta, uns 160 milhões de habitantes, 60 milhões tem isso, que precisam de tratamento. Então não dá para eliminar as varizes de todo mundo, dependendo do método. Mas só para acrescentar, quer dizer, a medicação e a meia elástica ajudam muito, aliviando sintomas até que se possa dar um tratamento adequado. Entendeu? Agora, tem outros tratamentos também. Fala aí, doutora. Por exemplo? Tratamentos para varizes. Então, quando a gente vê aquelas varizes mais calibrosas, tortuosas, uma coisa que eu gosto muito que são os procedimentos. Ele falou do tratamento que a gente chama de conservador, mas existem os tratamentos cirúrgicos. Então, a gente retirar essas veias que não estão funcionando adequadamente é uma das saídas aí para a gente trazer saúde para o paciente. E não causa nenhum prejuízo retirar essas veias? Elas já não estão funcionando? Porque elas já não estão funcionando adequadamente. Então, você traz benefício. Tira o peso, tira o inchaço das pernas. E então, eu gosto desse tipo de tratamento. Tem outros tratamentos, né, doutor? Bom, tem. Ele quer continuar a lista, doutor João? Especialista. Continua a lista de tratamentos. Tem alguns mais. Então, além do tratamento clínico, que o professor Eduardo Toledo já falou, e também do tratamento cirúrgico, que a doutora Carolina falou, a gente tem a escleroterapia, que é a chamada aplicação de varizes, desde a escleroterapia convencional, passando pela crioescleroterapia, pela também escleroterapia com espuma. O professor Eduardo Toledo aí é um dos mais experientes nesse assunto. Muito suspeito para falar disso. E também você tem o tratamento cirúrgico, né, desde o stripping, né, que é a retirada da veia safena
com a ajuda de um instrumento, um aramezinho que a gente chama de fleboextrator, né, onde a gente faz duas incisões, uma mais distal no tornozelo e a outra mais proximal na altura da virilha, e aí você retira essa veia safena, que já uma veia doente, com umas válvulas doentes, dilatada, né, com refluxo importante. E a própria safena, você também pode ter outros tipos de tratamento, como o uso da ablação térmica, né? Ou seja, com o uso da radiofrequência ou com o endolaser, né? A ablação também é um tratamento hoje em dia muito executado e também bastante eficaz, com o mesmo tipo de eficácia que o stripping, né? A retirada cirúrgica também faz. E também, como a doutora Carolina já adiantou sobre o tratamento cirúrgico, a técnica da agulha de crochê, que foi introduzida no nosso meio pelo professor Jodene, é uma invenção de um brasileiro, onde é feito um furinho, uma pequena microincisão na pele, e você, com auxílio de agulha de crochê, você faz a retirada, a ressecção cuidadosa dessas veias colaterais insuficientes, também melhorando, como a doutora Carolina falou, melhorando a circulação, porque são veias que vão estar atrapalhando essa circulação, porque não estão funcionando adequadamente. Pode ser muito incômodo ter varizes, né? Tem gente que sofre de verdade, tem muita dor mesmo, né? Muito. Evita até andar, levantar. Não, andar, levantar não. Até que a pessoa se movimentando e andando, ela melhora, né? Então, incentivar o movimento é muito importante, que alivia, né? O pior é ficar parado, perna para baixo, né? Agora, nessa história que você falou da limitação, né? O doente pode perder dias de trabalho só por causa disso. Porque não aguenta ir ao trabalho, não aguenta ficar no trabalho. De dor. De dor. Perna inchada, muitas vezes, tá? Então, a sequência começa com a dor, essa dor que o doutor citou lá no começo, o meu caro João aqui, a dor vespertina, é clássico isso, né? O doente acorda bem à tarde e está com a perna insuportável. Mas aí vai inchando a perna, daí vai acontecendo algumas complicações. Quer dizer, além do inchaço quer dizer, sai líquido para fora dos vasos, né? E fica no meio do tecido em geral ali, de todos os tecidos, gordura, pele, músculo, tudo. Então fica tudo encharcado, digamos assim. Com o passar do tempo, aquilo vai se agravando de tal maneira que não é só líquido que sai, mas saem fragmentos de células e proteínas. Isso leva a um processo inflamatório que vai sendo uma inflamaçãozinha crônica. Então você imagina, quer dizer, já é um negócio chato que é intermitente. Depois começa a ficar uma coisa contínua, por uma inflamação crônica. E a pele vai sofrendo, vai ficando aquela perna escura. Você já deve ter visto andando na rua aí, gente com a perna marrom, assim, para baixo. E uma varize vai chamando outra? Vai chamando outra, é. Não, e outra, o problema não é tantas horas, o problema é esse quadro, que a pele vai sofrendo, né? Então vai sofrendo, tem um nome bonito até chamado de dermatite ocre. Fica chique, né? Chique. Mas é uma coisa horrorosa, porque a perna fica marrom. Isso indica que a pele está sofrendo. Então você imagina, vai se passando o tempo, com aquela inflamação crônica, uma hora ele faz um machucadinho. Não cicatriza mais, não há mais condições do tecido cicatrizar. Essa, a grosso modo, assim, de uma maneira muito simples, uma maneira para entender. Aí que aparecem as famosas úlceras varicosas, que é a coisa que mais limita a pessoa, né? Quer dizer, essa doença não mata ninguém, porém limita. E daí a pessoa fica em impossibilidade de ir ao trabalho mesmo, porque uma feridona na perna. E com todas essas opções de tratamento que vocês listaram aqui, não tem por que sofrer tanto, né? Ninguém gosta de sentir dor. Exatamente. Se dá para não sentir dor, por que a gente vai sentir dor? Exato. Né? O senhor falava no início do programa da relação de idade, né? As pessoas mais velhas têm uma tendência aí a ter mais varizes. Mas tem muitos jovens que têm também, né? Tem. Pessoas de 20, 30 anos. Aí a causa realmente é genética. Sim, sim. Com certeza. Tem um fator muito forte aí. Eu tenho adolescentes no consultório. Quer dizer, gente antes dos 20 anos. 16, 17 anos. Então, que não é frequente. É uma coisa rara, né? Já me aconteceu uma coisa que eu também achei estranhíssimo, né? Que é uma história muito interessante. Um rapaz com 23 anos de idade que tinha ferida de perna já. E a perna com todo esse comprometimento. Isso é uma coisa que vai acontecer. Imagina, o camarada começa a ter variz até chegar nessa ferida, vai levar 20 anos. E ele tinha com 20 Sem tratamento nenhum. Ele tinha com 23. Eu disse, bom,
ou o camarada tem varizes desde que nasceu, ou tem alguma coisa estranha aí. Daí, conversando com ele, é um sujeito interessantíssimo. Ele, aos 8 anos, trabalhava na feira ajudando os pais. Aos 13, ele tinha a barraca dele. Aos 23, ele tinha uma barraca em cada feira de São Paulo. Casado, com filho, quer dizer, já virou um empresário. Sim. Sofreu as consequências dessa vida de nunca se tratar. Trabalhou feito louco a vida inteira. Sim. Né? Então, daí ele arrumou um jeito de se tratar. Que bom. Daqui a pouco eu acho que ele deve ter uma rede de supermercados, pelo jeito que ele vai, né? Uma coisa interessantíssima, né? Legal. Mas você veja como isso, e isso pode limitar muito a pessoa, né? Uhum. Então a gente pensa muito numa perna bonita, o verão, lá no Rio de Janeiro, né? O pessoal sair à praia. Mas não é só isso, forte. É uma doença séria. A gente já falou da relação idade-varizes, a gente já falou da relação homem-mulher-varizes. Isso. Queria falar um assunto com a senhora, doutora Carol. Gravidez-varizes, tem relação? Gestação. Gestação é uma das causas também de surgimento ou aparecimento dessas veias dilatadas. Porque imagina como a gente fazendo uma relação ali com o obeso, imagina que a grávida ela vai ganhar um peso repentino. Então esse aumento da circunferência abdominal também prejudica o retorno venoso, além das mudanças hormonais da mulher, que também favorecem o surgimento aí das varizes. Então é um momento delicado para a mulher, porque é um momento que elas sofrem com inchaço e com varizes. Mas o que a gente faz para não ter? Bom, eu sempre gosto de orientar as minhas pacientes, assim, principalmente aquelas que estão se planejando para engravidar. Então, se a paciente ela tem um planejamento, ela está se preparando, ela já tem varizes, talvez valha a pena se tratar antes. Eu não sei se é um consenso, isso não é um consenso, mas eu gosto de, dependendo do caso, se a paciente tem muitas varizes, eu recomendaria tratar essas varizes antes de engravidar, mas que não é um consenso. Se engravidou, o que a gente pode fazer durante a gestação? Então, pacientes que eu gosto de orientar atividade física, tá? Meia elástica é uma ótima recomendação. Se hidratar bastante nesse período. Drenagem linfática é uma das opções que a gente lança a mão para as gestantes, porque diminui o inchaço, diminui aquele peso na perna, principalmente quando vai chegando o fim da gestação. Toda grávida reclama, né, que o pé fica inchado, a perna fica inchada. Exato, já nos últimos momentos ali de gravidez. Exato. E durante a gravidez, assim, a gente pensar em tratamento um pouco mais invasivo, não tem possibilidade da gente fazer isso durante a gestação. Então, por isso que eu gosto sempre de conversar com a paciente que está se planejando para engravidar. Será que vale a pena a gente tratar essas varizes antes ou espera, passa a sua gestação e depois a gente pensa em alguma coisa mais... O que determinaria? O que determina isso? Só se for algo que realmente muito incômodo para essa mulher? Exato. Quando é muito incômodo, quando é muito evidente, são varizes mais calibrosas, eu costumo propor algo antes, para ela não sofrer tanto durante a gestação. Mas isso é individualizado, né? Não é para todas. Doutor João, a gente falou aqui de várias relações, né? Varizes mulher, varizes homem, idade e tudo mais. Tem algum mito sobre varizes que o senhor gostaria de desvendar aqui, de deixar como dica para quem está nos assistindo? Porque é um problema muito comum, né? Muita gente sofre com isso. Quais seriam os mitos, as verdades? Um dos mitos comuns, além desse que a gente já falou aqui, por exemplo, subir escada dá varizes. Isso não é verdade, né? Na verdade, subir escada acaba sendo uma espécie de um exercício, né? Isso é desculpa de quem não quer subir escada, hein? Pois é. Então você vai estar se mexendo, você vai estar exercitando a esponja plantar, a bomba muscular da panturrilha e você vai estar incrementando a sua circulação naquele momento. Então, isso é um mito. Não subir escada não causa varizes. Esse é um mito. Tem algum outro, assim, absurdo?
Tanto eu quanto tenho esse? Um que tem uma boa? Que eu acho um absurdo, mas é muito frequente no consultório. Eu não sei se eles já ouviram isso, mas tem muita paciente que me pergunta se comer carne de porco dá varizes, porque elas sempre escutaram isso da avó, lá no sítio. Então, tem esse mito aí também, é um mito. Digamos, quem tem ferida na perna, tá, ou eczema, já está com a perna inflamada, carne de porco, péssimo. Peixe, nossa. E essas coisas, quer dizer, é justamente o contrário, é uma comida saudável. Pode ser carne de porco, mas que coma carne. Tem gente que não come carne nenhuma por causa disso. Porque não, isso vai inflamar minha perna, vai dar um problema na minha perna. Eu já ouvi também algumas relações no sentido de a carne de porco talvez inflama, né? Tem uma história envolvendo a carne de porco, da espinha. Tudo mito. Tudo mito? Não, da espinha até vai lá, tem umas coisas por causa de gorduras e etc, intolerâncias próprias das pessoas aí. Mas não tem nada a ver com as varizes. De uma forma geral, não tem relação, né? Qual o quadro mais grave de varizes? O que pode acontecer de pior com o paciente? Pior é a ferida venosa. É a ferida. É a ferida venosa, é o final da história. É uma evolução, né? Tudo começa, a gente tem que pensar que é uma doença crônica e que ela vai evoluindo. Então, o início é aquele vasinho pequeno, depois começa a aumentar, uma veia um pouco mais calibrosa, vem o inchaço, e daí foi aquilo que o doutor falou. Começa as alterações de pele, o paciente começa a ficar com uma pele manchada, e aí, por último, abre uma ferida que é difícil de cicatrizar. Então, se a gente tentar conseguir barrar essa evolução, para o paciente, ele ganha em qualidade de vida. Mas se chega nesse estágio, tem volta, tem retorno? Tem tratamento. Você consegue, tem hoje em dia uma gama de curativos enorme para você fazer para a ferida. O tratamento de compressão, quer dizer, em vez de usar a meia em cima de uma ferida, existem outros dispositivos que a gente chama de a meia elástica, né? Existe a compressão inelástica, quer dizer, um negócio mais rígido, né? Que permite a movimentação, mas gruda na perna e a perna não incha, mas de jeito nenhum, né? Então, um clássico é a famosa bota de Una, que é um negócio depois que tira, não fica com dor? Que é tão... Não? Não. Por incrível que pareça, melhora. Melhora. A pessoa, a princípio, pensa isso. Esse negócio vai ficar me apertando a perna. E muitos pensam que a meia elástica também é isso. Não, vai apertar demais, vai dar não sei o quê. Para apertar a perna, para ser prejudicial, a pressão precisa ser tão grande que não dá nem para exercer essa pressão, às vezes, sabe? Então, são os medos, né? Os medos e os mitos. Né? É mais um mito, né? Estamos chegando ao fim do nosso programa. Doutor João, queria as suas considerações finais, por gentileza. Eu acho que a grande mensagem, Bruna, é que varizes, elas são... A doença venosa crônica, ela é uma doença, né? Como diz o próprio nome da enfermidade. E como toda doença, ela tem que ser diagnosticada e tratada por um especialista, por um angiologista ou um cirurgião vascular. Essa é a grande mensagem. A gente tem visto por aí várias profissões da área de saúde e até esteticistas fazendo tratamento de varizes e são profissionais que não estão aptos a fazerem não só o diagnóstico, né, o diagnóstico adequado, para poder instituir o tratamento adequado que vai precisar aquela pessoa. É muito comum você escutar, são vasinhos, né, e aí tem aquela angiectasia, aquelas veias vermelho arroxeadas, principalmente nas pernas, nas coxas, né, e você, por trás dessa pequena microvariz, você tem uma veia maior, né, que a gente chama de veia nutrícia, e que muitas vezes vai precisar de um tratamento adicional que não só a aplicação. Então, esse profissional ele não está apto a executar esse tipo de tratamento, porque ele não sabe lidar nem com o traçado estratégico para o tratamento e também não sabe tratar a complicação dos procedimentos. Então, procure um angiologista, procure um cirurgião vascular, em especial que ele seja associado da SBACV. A gente tem uma gama, milhares de sócios espalhados pelo país e eles são os melhores profissionais para poderem executar o seu tratamento.
Perfeito. Me chamou a atenção isso que ele falou a respeito das varizes e dos vasinhos. Sim. O senhor consegue me falar um pouquinho a respeito Não, é dessa exatamente relação? isso. Hoje, você vê que ele falou em doença venosa crônica. Varizes é uma manifestação de uma doença venosa crônica. A primeira manifestação são esses pequenos vasinhos. Entendeu? Então você vê, às vezes a pessoa cheia de vasinhos na perna, e principalmente aqueles vasinhos, não sei se já viu, fica um azulado aqui no tornozelo e pé, né? Tem até um nome bonito também, coroa flebectásica, quer dizer, uma coroa de veias ali no pé. Isso é um sinal de alerta. Isso é um sinal de que a pessoa pode evoluir com até olhar se ferida eu no tenho. futuro. Não, é um sinal de alerta grave, porque essas pessoas que têm isso podem ter a ferida lá no futuro. Com certeza. Então, e além disso, imagina no idoso, aquele vasinho, né? Um camarada velhinho, coitadinho, sentadinho, vendo esse programa, por exemplo, cochila na televisão, vem o seu gatinho, o cachorrinho, esbarra na perna dele e rompe um vasinho daquele, e ele fica sentadinho ali sangrando. Então existe isso descrito em em revistas de medicina legal. Porque o título do artigo é sempre assim, Crime Scene, cena de crime. Mas se rompe esse vasinho, o que acontece? Vai dizer que o cara fica sangrando, está cochilando, não percebe, velhinho, sozinho em casa. Então, o quadro é sempre o mesmo, velhinho, sozinho, que é encontrado numa poça de sangue. Então, não é um vasinho, né? Como ele bem ressaltou, quer dizer, precisa ter alguém. Por exemplo, esses vasinhos podem ser manifestações de doenças reumatológicas, de doenças endocrinológicas. Então, quer dizer, precisa ter um médico que avalie, olha, isso aqui está meio diferente, não é bem só das varizes, ou se só um vasinho, às vezes, um negocinho pequenininho lá, que é um distúrbio puramente estético, né? Você trata aquilo, some a estética, a moça fica bonitinha. Mas pode ter algo mais que precisa de alguém ver. Doutora Carol, suas considerações. Eu acho que, complementando o que eles falaram, é muito importante, hoje a gente tem muita tecnologia, existe muito acesso, né, da população à saúde, então não tem mais por que a gente deixar de procurar ajuda. Muitas mulheres sofrem com o vasinho, né, que muitas vezes é o que faz ela procurar atendimento, porque é aquilo que incomoda esteticamente. Mas o que eles falaram é importante. Aquilo pra gente é a ponta do iceberg. Muitas vezes existe uma doença, né, uma veia um pouco mais calibrosa que está nutrindo esse vaso. Então, eu acho que a mensagem é: procurem ajuda no primeiro sinal que vê ali de diferente na perna. Posso dar só mais um palpitinho À complementando? vontade. Nós falamos de muita gente ter varizes e a dificuldade que a gente tem de tratar essa população inteira. Houve uma evolução brutal nos tratamentos todos. Então, o doutor João falou disso, de uso de laser, de uso de radiofrequência, quer dizer, queimar as veias, você pode fazer isso sob anestesia local. Né? Sem dor. A escleroterapia, aquele negócio de esclerose dos vasinhos ou queimar vasinhos, com a espuma, que foi, eles falaram aqui também. Isso eu sou suspeito, eu brinquei com a história, porque eu gosto muito desse tipo de tratamento, faço muito isso. Mas você pode tratar varizes graves, até com ferida, no consultório. Então, o que ela falou, por exemplo, uma moça que quer engravidar, a gente ficaria pensando, poxa, botar no hospital para ser anestesiada, para ser operada como era umas décadas atrás. Parece trabalhoso, Não, né? é melhor deixar para mais tempo, quando tiver mais grave, né? Não submeter a esse risco agora. Hoje, no consultório se resolve isso. Com os vários, não digo que a espuma é uma delas, mas a espuma, o laser, várias, o que o médico tiver mais experiência vai saber utilizar e vai. Então, quer dizer, as pessoas podem tratar a doença precocemente. E também, E no consultório, não e precisa também ir a um elas hospital. podem entender que antes podia ser um pouco mais sofrido, mas agora a Não, tecnologia tá bem mais facilitou bastante a Continua nossa vida, meio né? sofrido, mas vai bem. Mas melhorou muito. Mas melhorou Melhorou muito, né? muito. Com certeza. Bom, eu adoro esse programa porque eu adoro conversar com gente inteligente e aprender. Então, muito obrigada pela participação dos três, doutor João, doutor Eduardo, doutora Carol. Obrigada. Obrigada por compartilharem aí a experiência de vocês e todo o conhecimento. Muito obrigado. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Eu espero que tenha sido um bate-papo importante para você também. Eu fico por aqui e te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.